Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, Marcinha! Bota a música aí pra mim, que hoje eu tô sem música! Aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Ai, deixa eu escrever o tema da nossa live aqui. Peraí, gente. Solta o som aí, Marcinha. Aí, pronto. Maravilha. Tá me ouvindo bem? Dá pra me ouvir bem aí? Só confirme aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Maravilha, beleza. E aí, gente, vamos falar hoje sobre incertezas. Oi, Ivan, bom dia. Hoje é a nossa sexta live do projeto Casulo da Amorosidade. Eu criei aí esse projeto, né? Tem gente que já tá me acompanhando há mais tempo, tem gente que tá acompanhando agora. Oi, Ângela, bom dia. E eu tava perguntando pro criador esses tempos na minha meditação de que forma eu poderia contribuir mais com esse momento, né? E também assumir aí o meu papel e a minha responsabilidade como curadora, né? E aí o criador me trouxe esse projeto Casulo da Amorosidade, que é justamente trazer para vocês mensagens, reflexões, insights de como ajudar cada um a entrar no seu casulo nesse momento com amorosidade, né? Porque estamos todos sendo convidados a entrar nesse casulo. E se tem uma das coisas que o Theta Healing me ensinou demais, assim, dentre as milhares, uma delas foi a poder acessar toda a minha cura interior, acessar tudo que estava dentro de mim com amorosidade, né? Sem ser sofrido, mas sim de um lugar de amor. E quando a gente fala em cura, né? A cura nada mais é do que a gente mexer numa energia que estava estagnada e que justamente por essa energia estar estagnada, ela tá impedindo a gente de realizar alguma coisa na nossa vida, né? De viver feliz, de viver realizada ou de ter aquilo que a gente quer ter, seja material, seja físico, seja emocional, enfim. Então, eu comecei a acessar esse meu casulo com muita amorosidade. Então, o objetivo dessas lives aqui é justamente trazer esse meu aprendizado para vocês, trazer também ferramentas que eu conheço, que eu sei, que eu apliquei na minha vida, que eu aplico na minha vida e que podem ajudar vocês de alguma forma a aproveitar o melhor desse momento e entrar nos seus casulos com amorosidade, tá? Então, hoje é a live 6. Todas as outras lives estão disponíveis no meu canal do YouTube, que é Movimento Mulheres Livres, então você pode acessar lá, você pode refazer os exercícios, as meditações e ter acesso a tudo que eu já compartilhei lá, tá bom? A Angela falou, eu li sua postagem no Stories, você viu? Foi hoje de manhã. Tive uma cura grande aí com relação a como lidar com as incertezas e resolvi compartilhar. Deixa eu dar. Oi, Maria, G, Manu, bom dia. O que acontece, gente? Esse projeto Casulo da Amorosidade, diferente dos outros que eu já fiz, esse eu não planejei nada, tá? Então, o que eu tenho feito? Diariamente, eu me conecto com a fonte e pergunto pro Criador, Criador, traga para mim hoje uma cura ou traga para mim alguma mensagem que eu possa compartilhar isso com as pessoas no projeto O Casulo da Amorosidade. Então eu sempre vou dormir com essa pergunta.
E aí de manhã, cedinho, eu faço a meditação do Theta Healing e acesso alguns pontos de cura. E eu tô acompanhando a Jade Gouveia também, às 8 horas da manhã, que ela faz a live do efeito borboleta de luz. E aí a Jade guia a gente por algum processo, né? E hoje ela tava falando com a gente sobre gratidão. Como a importância da gratidão, né, em elevar a nossa frequência vibracional. E aí ela fez uma reflexão, ela fez o exercício da gratidão com a gente, então a gente fez a listinha da gratidão, quais as coisas que a gente é grato na nossa vida. E depois ela pediu pra gente analisar e refletir qual era o aspecto da nossa vida hoje que a gente não estava conseguindo ser grata, né? Qual era aquela coisa chatinha que estava incomodando e que a gente não estava conseguindo ser grata. E aí eu comecei a me observar. E o que eu percebi? Eu percebi que eu não estava conseguindo ser grata por esse momento de incertezas, só que principalmente relacionada a incertezas de recursos. E aí eu falei, caramba, eu tenho que olhar para isso, né? Então, antes de eu compartilhar essa história aí com vocês, eu queria te perguntar, quais são as tuas incertezas hoje? A incerteza é algo que te incomoda? A incerteza é algo que tá mexendo com você? Você não ter certeza do que vai acontecer, ou de algumas coisas, ou de quando tudo isso vai acabar, ou de, enfim. A incerteza está incomodando você? Essa é a primeira coisa que eu queria saber. Se de alguma forma isso mexe com você, se mexe, incerteza do quê? Do que é essa incerteza que tá aí dentro? E que de alguma forma fica pegando um pouco da sua energia física, mental e emocional. Compartilha aí comigo. E esse tema de incerteza, antes de eu contar o que eu acessei hoje, é, é uma coisa que eu tenho já há algum tempo olhado para isso, há algum tempo eu tô refletindo sobre esse tema de incertezas, né? Porque se tem uma coisa que eu vi também depois que eu fiz a minha transição de carreira e que eu comecei a ter o meu negócio, a minha empresa e comecei a empreender, eu vi que na verdade a vida é uma baita impermanência, né? E, e que no fim a gente não tem certeza de nada. E quando eu lembro que quando eu tava no mundo corporativo, quando eu tava no mundo corporativo, uma das coisas que eu tinha falsa ilusão era de segurança. Então eu achava que me manter no mundo corporativo, tendo a certeza de um salário fixo todos os meses, isso me dava segurança. Só que na verdade eu percebi depois que aquela segurança ela era uma segurança falsa, porque a qualquer momento a empresa podia me demitir, né? Embora eu fosse uma excelente funcionária, a qualquer momento algo podia acontecer e eu não poderia não estar mais lá. Então, na verdade, olha como essa segurança ela era ilusória, porque eu estava depositando a minha segurança, ou seja, a minha certeza financeira e de recursos, na mão de outra pessoa ou de um outro órgão, no caso, a empresa. Então, eu não estava de posse dessa segurança por mim mesma, eu estava depositando isso no outro. Então, como que isso seria uma segurança? Era muito louco, porque é uma sabotagem que eu fazia comigo mesma. Não sei se isso já aconteceu com você também ou não. Mas aí eu identifiquei que, na verdade, isso era uma falsa ilusão, era uma segurança falsa. E aí, quando eu comecei a olhar pra minha vida, eu falei, cara, tipo, a gente não tem certeza de nada, a gente não tem certeza se a gente vai estar aqui amanhã, a gente não tem certeza se a gente vai estar vivo, a gente não tem certeza se a gente vai estar com a pessoa que a gente está hoje, a gente não tem certeza se as pessoas que a gente ama vão estar vivas, a gente não tem certeza se amanhã eu vou ter cliente, eu não tenho certeza, sabe? A gente não tem certeza. Por quê? Porque a gente não controla nada. Só que a gente cresce, a gente aprende, a gente convive num mundo onde a gente acha que a gente controla muitas coisas. A gente aprende a. É bizarro, né? Porque a gente aprende, de certa forma, a controlar. Só que a gente não se dá conta que, na verdade, a gente não controla bosta nenhuma.
Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. E aí eu vi que a vida, na verdade, ela é uma impermanência, né? A vida, ela é um sobe e desce, né? E se tem uma coisa que me deixa muito claro de que a vida é um sobe e desce, ela é uma impermanência, é o funcionamento do nosso coração. Então, o nosso coração, quando a gente faz um eletrocardiograma, ele sobe e desce, né? O exame é subindo e descendo. E se ele fica uma linha reta, a gente morre. Então, a vida, enquanto ela existir, ela é uma impermanência. Só que como a gente vê na mecânica quântica, e o Hélio Couto explica muito isso, eu tô aprendendo muito isso com ele, é que esse sobe e desce da vida não significa que tá descendo quando tá descendo. Na verdade, esse sobe e desce da vida, a gente tá sempre em constante evolução. Só que essa linha de constante evolução, ela não é linear, ela é uma linha de sobe e desce, mas com o objetivo de uma evolução constante. É o que ele traz também da teoria do caos. A teoria do caos, ela existe na mecânica quântica. O que é a teoria do caos? A teoria do caos, o caos ele se instala para gerar agitação, para gerar essa movimentação, para gerar essa impermanência, porque a vida é movimento. Então, quando as coisas estão muito paradas, quando estão muito estagnadas ou quando o consciente coletivo não compreende o que precisa ser feito, a teoria do caos se instala e vem e gera aquela agitação, gera aquela turbulência para que a gente volte para o momento ascendente. Então, esse momento que a gente está passando é isso, e essa teoria do caos, ela se manifesta às vezes com um terremoto, com um tsunami, com uma grande tragédia, ou com um vírus, ou com coisas que pegam forte geral, entendeu? E aí, quando eu fui associando todos esses conceitos, né, que tem conceito espiritual, que tem conceito de ciência, que tem conceito de reflexões, eu comecei a olhar para a minha vida e quando eu fiz a linha do tempo da minha vida, eu percebi que a linha do tempo da minha vida tinha sobe e desce o tempo inteiro. Só que eu percebi que depois de cada vale que eu passei, veio um pico. Ou seja, não existe pico sem vale. E essa é a questão. E eu também percebi que em nenhum momento eu conseguia controlar as coisas de fato. Eu tinha sim uma previsão, eu tinha sim uma perspectiva, eu tinha sim uma meta, eu tinha sim um objetivo, mas controlar de fato que as coisas aconteçam daquela forma, isso está fora do meu alcance. E quando eu tento controlar algo, eu quero controlar a forma, o resultado ou o que vai acontecer, eu estou bloqueando a minha fé. Por quê? Porque o Criador de tudo que é, e nós somos uma parte do Criador, o Criador ele tem esse potencial ilimitado, que nós temos também. E quando eu quero controlar algo, eu estou limitando essa capacidade infinita, eu estou limitando esse potencial infinito. Por quê? Porque eu estou falando que as coisas têm que ser exatamente daquele jeito, sendo que elas podem ser de um jeito muito melhor. É da mesma forma quando você termina um relacionamento, que você fica apegada naquele relacionamento e aí você fica assim, nossa, mas tipo, só essa pessoa que existe, eu queria ser feliz com essa pessoa. Mas e se o universo te trouxer uma pessoa muito melhor? Que existe, que pode existir, melhor para você, não melhor comparando com outra pessoa, mas melhor para você. Se você perdeu o emprego ou se você não tem, né, tipo, enfim, perdeu o emprego e ao invés de ficar olhando para o fato de estar desempregada ou de perder o emprego, e se o universo estiver te preparando para um emprego muito melhor, seja o seu negócio, a sua empresa ou outro emprego? Só que se eu quiser ficar olhando única e exclusivamente para aquela minha visão, para aquela forma com que eu acho que é certo, ou com que eu acho que se eu controlar eu vou conseguir manter o resultado das coisas, eu estou limitando essa potencialidade infinita. Então hoje eu acessei uma cura com relação a essa incerteza, porque eu me vi me questionando sobre incerteza e eu me vi não sendo grata por essa incerteza, eu me vi
num lugar onde eu estava com incerteza dos recursos de todas as naturezas, recursos materiais. Quando eu falo de recursos, eu estou falando agora de recursos materiais. Então, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de alimentação, eu estou falando de recursos para o nosso país, para o nosso planeta, recursos hospitalares. E eu comecei a me ver diante desse momento de incertezas e comecei a me questionar. Eu falei, cara, eu falei, Deus, eu não consigo ver gratidão por esse momento de incerteza. O que eu tenho que aprender com isso? E aí eu vou compartilhar com vocês algo que eu escrevi hoje de manhã dessa cura. Eu vou ler para vocês. E aí eu vou trazer a minha reflexão para que vocês reflitam na vida de vocês também como lidar com esse momento de incertezas, tá? Deixa eu ver o que a Marcinha falou. Incerteza financeira que vem da incerteza profissional. Total, total. Quem mais aí tá com incerteza, gente? Comenta aí pra mim, por favor. Eu quero ler os comentários de vocês aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive hoje sobre incertezas, né? E sobre esse lance da impermanência da vida. Então, assim, primeiro, antes de eu ler, eu quero que vocês reflitam sobre uma coisa. Quando a gente se vê diante de uma situação, ou seja, quando a gente não consegue ser grato por alguma coisa, ou quando a gente só tá reclamando de alguma coisa, ou quando a gente fica falando que, porque isso só acontece comigo, porque eu não tô feliz com isso, ou isso é injusto, ou não sei o quê. Quando a gente tá nesse lugar, a gente precisa ter consciência de que isso não nos leva a lugar nenhum. Isso só baixa a nossa energia. Isso não nos traz benefício. A gente ficar reclamando, a gente ficar se queixando, a gente ficar alimentando algo negativo dentro da gente não nos traz benefício. Isso é um fato, certo? Porém, existem razões pelas quais a gente às vezes fica fazendo isso. E essas razões são as nossas crenças, são as coisas que estão no nosso subconsciente. E de alguma forma, isso que está armazenado no nosso subconsciente, que a gente fica guardando ali no nosso subconsciente, nos traz algum benefício, mesmo que a gente não saiba qual é. E é esse benefício que nos mantém nesse lugar de vitimização, de ficar reclamando, de não ser grata, de ficar falando que tudo acontece com a gente, de que tudo é injusto e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tá... E aí, eu quero que vocês levem isso talvez como lição de casa, assim. Quando você se vê diante de uma situação, seja ela qual for, onde você tá reclamando ou onde você não consegue ver gratidão, onde você tá se queixando, onde você, enfim, está insatisfeita, para e se pergunta: agora eu tenho duas opções. Ou eu fico alimentando essa insatisfação, essa infelicidade, esse pensamento que não me leva a lugar nenhum. Isso é uma escolha. Ou eu quero mudar, ou eu quero fazer diferente, ou eu quero pensar diferente, ou eu quero sentir algo diferente. Você vai ter essas duas escolhas sempre, tá? Inclusive, se você não escolher nada, você está escolhendo ficar no mesmo lugar, e esse mesmo lugar é ficar alimentando algo que não te leva a lugar nenhum. Então, essa primeira decisão você vai ter que tomar se você quer mudar a sua vida em qualquer aspecto. Essa decisão só cabe a você, ninguém consegue tomar ela por você. Se você decidir ficar alimentando esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, essas sensações negativas, que são naturais, gente, ninguém é anormal, todo mundo aqui é ser humano, é natural vir pensamento de insegurança, de medo, de energia baixa, é natural vir incerteza, é natural vir essas coisas, mas o que eu quero trazer para vocês de reflexão é que é uma escolha ficar alimentando isso. Esse é o ponto. E se você escolher ficar alimentando isso, saiba que é mais disso que você vai ter na sua vida. Por quê? Porque cada pensamento, cada sentimento gera uma ação que gera um resultado, que estão todos vibrando nessa mesma frequência. É a lei da atração, é a lei da ação e reação. São duas leis que regem o funcionamento aqui do universo e que acontecem quer queira, quer não queira.
Agora, se eu escolho que eu quero mudar esse pensamento, se eu escolho que eu quero mudar essa sensação, se eu escolho que eu quero alimentar dentro de mim coisas positivas que me fazem crescer, que me fazem evoluir, que me fazem conquistar a vida que eu quero conquistar, eu vou ter que estar disposta a olhar para isso e fazer coisas congruentes com essa minha decisão. Não adianta eu decidir, eu quero mudar, e eu ficar parada igual uma estátua esperando que a mudança caia do céu. Não. Porque independente da sua conexão com a fonte, independente da sua conexão com Deus, com o Criador, da sua crença, independente da sua fé, você vai ter que se colocar em movimento. Por quê? Porque a vida é movimento. Se você ficar na mesma, se você ficar estagnada numa linha linear, é igual a batida do coração. Linearidade, morte. E não é essa a questão. Então, se você decidir alimentar coisas positivas dentro de você, você tem que alimentar isso com uma intenção real, você tem que alimentar isso com um olhar real para que aquilo aconteça. Ontem eu estava atendendo uma cliente com Theta Healing e eu estava falando, a gente estava trabalhando o pilar de relacionamentos. E a gente estava conversando porque eu falei pra ela assim, a questão que ela terminou um relacionamento, a gente estava trabalhando esse ponto, né? E aí ela falou assim, nossa, porque essa pessoa, a gente se encontrou e essa pessoa nem me deu bola, não falou comigo, do nada, assim, tipo, um dia anterior tava falando comigo, tava tudo bem, no outro dia me encontrou no corredor, não falou comigo e fingiu que eu não me conhecia. E aí ela falou assim, e aí quando isso aconteceu eu fiquei falando pra mim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que quando na verdade o que ela tava sentindo era raiva, o que ela tava sentindo era frustração, o que ela tava sentindo era abandono, o que ela tava sentindo era que, ela tava puta com esse cara, entendeu? Pé da vida com esse cara. Então, ela ficou alimentando uma coisa diferente, ou seja, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sem acolher aquele sentimento, sem olhar para aquele sentimento real que ela estava sentindo, sem compreender da onde aquele sentimento estava vindo e como que ela curava aquele sentimento. Então, o que que ela fez? Ela só ficou colocando um band-aid em cima. Ela não resolveu curar a ferida, ela resolveu colocar um band-aid em cima da ferida, entendeu? Então, quando você decide mudar qualquer aspecto na sua vida, você tem que decidir olhar para aquilo. E a primeira forma de olhar para aquilo é acolher aquilo. É acolher aquilo, perdoar você por estar sentindo aquilo, permitir, tudo bem, eu estou sentindo isso, então eu vou me acolher com amorosidade, eu vou olhar para o meu casulo com amorosidade, eu vou compreender de onde isso vem. Por quê? Porque é só quando a gente compreende que a gente consegue transformar. Eu só consigo transformar aquilo que eu trago pro meu consciente. Por quê? Porque é o meu consciente que age. O meu subconsciente manda o comando, mas quem age é o meu consciente. Então eu preciso compreender aquilo para alimentar coisas positivas que de fato eu estou sentindo, para que isso gere a mudança. Entende? Então, o que aconteceu comigo hoje foi exatamente isso. Eu me vi não sendo grata por essas incertezas de recursos que eu estava percebendo na minha vida. E aí eu falei assim, nossa, tipo, da onde isso vem? Eu quero olhar para isso, porque eu quero transformar isso. Eu não quero ficar alimentando incerteza. Eu quero aprender a lidar com a incerteza de um lugar elevado. Então, eu fui olhar para isso e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Deu para entender esses exemplos que eu trouxe? Deixa eu ver o que a Maria falou. Uma incerteza gera outra incerteza e consigo pensar em pelo menos 3. Boa, Maria. Exato. As coisas estão interligadas, né? A Fê falou, nessa simples colocação fez muito sentido pra mim. Também vivia tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não sabia como acolher. Exato. Exato. E aí, assim, eu também já vivi muitos momentos da minha vida que eu fiquei no tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá? E por que eu ficava no tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Porque eu tinha que ser aquela mulher forte. Eu achava que ser forte o tempo inteiro era ser uma mulher foda. Eu achava que
nada me atingia. Eu andava com uma armadura na minha frente e eu, não, tá tudo bem sempre. Eu tenho que estar forte sempre. Eu tenho que estar tudo bem sempre. Se eu demonstrar o meu sentimento, a minha vulnerabilidade, eu vou ser fraca. Era esse o pensamento que eu tinha. E aí eu ficava no tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem o tempo inteiro. Só que, na verdade, quando eu tô no tudo bem, tudo bem, tudo bem o tempo inteiro, sem acolher os meus sentimentos, eu não estou sendo verdadeira comigo mesma. Se eu não estou sendo verdadeira comigo mesma, eu não estou sendo eu. Se eu não estou sendo eu não estou vivendo a minha essência. Se eu não estou vivendo a minha essência, eu estou indo contra o fluxo natural do universo. Porque eu estou aqui por uma razão, ser eu mesma. E aí isso influencia na vida como um todo. Não tem como você ter plenitude, ter felicidade, ter realização desse jeito. Não tem como você acessar esses sentimentos desse jeito. Não tem como você acessar uma vida plena, abundante e próspera agindo desse jeito. Então, na verdade, por que a gente não pode acolher esses sentimentos? Todo mundo tem sentimentos, gente. Todo mundo tem algum pensamento limitante. Todo mundo tem algum medo. Me apresente um indivíduo que não tenha isso. Todo mundo tem. Inclusive os mestres, gurus que a gente segue, pessoas, a minha mestra havaiana, ela compartilha com a gente várias coisas que ela trabalha internamente dentro dela mesma. Só que qual que é a diferença? Essas pessoas que reconhecem isso e que trabalham isso, elas sabem de uma coisa. Nós estamos aqui para viver plenos, felizes, ser quem a gente é, conectados com o Criador e com a nossa capacidade infinita, com o nosso potencial infinito. Eu sei disso, então qualquer coisa que esteja acontecendo diferente disso na minha vida, eu vou decidir mudar, eu vou decidir acessar esse estado. E esse é o nosso processo de autoconhecimento, de olhar para dentro e compreender essas coisas. Esse é o nosso processo de evolução. Ou a gente fica tapando o sol com a peneira, vivendo uma vida mediana e reclamando de tudo o tempo inteiro. Ou chega lá no fim da vida, que pode ser a qualquer momento, e a gente fala assim, nossa, eu queria ter realizado isso. Eu queria ter aquela música. Queria ter aceitado mais, ter amado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, sabe? É exatamente a letra dessa música. E essa é a escolha que eu quero que você faça de forma consciente. Você quer contar histórias lá na frente de uma vida que eu queria ter ou eu fiz? Então se permita o eu fiz. Gente do céu, em poucas palavras dá um entendimento claro. Perdemos a essência, nos perdemos de nós mesmos, nos limitamos, somos agregadores de pessoas e nos desagradamos. Agradadoras de pessoas e nos desagradamos. Exato, Fê! Só que na real, nossa, você resumiu muito bem. Na real, o que acontece? Se a gente fica agregando pessoas sem agregar a gente mesmo, concorda comigo que nem essas pessoas a gente está agradando? É uma falsa ilusão de agradar essas outras pessoas? Porque eu só agrado outra pessoa de forma genuína se eu estou me agradando também. Por quê? Porque o outro é um espelho de mim. Então, eu estou numa falsa ilusão de estar agradando a outra pessoa, só que eu não estou sendo plenamente verdadeira nem com a outra pessoa quando eu faço isso. Eu não estou vibrando no amor quando eu faço isso. Eu estou vibrando no apego, ou eu estou vibrando no medo, ou eu estou vibrando na escassez. E isso não é um sentimento de amor, isso não é uma frequência de amor. E no universo tudo é amor, a cura é amor. E é justamente isso, essa desconexão da essência, esse momento que a gente está vivendo, ele nos convida para essa reconexão com a nossa essência, com quem a gente realmente é. Essa é a questão. A Fê falou, você que está me clareando a mente, falsa ilusão de que abraçamos, perfeito, peguei até caderno para anotar, incrível, que linda, anota, que demais. Deixa eu ler para vocês, então. Deixa eu ler para vocês o que eu escrevi hoje de manhã, depois que eu fiz só para vocês entenderem o que eu fiz e de onde veio essa escrita, né? Eu fiz um digging
da live que eu tava participando da Jade que eu falei. O que é digging? Digging é uma técnica que a gente usa dentro do Theta Healing, que eu aplico tanto com as minhas clientes quanto comigo mesma, onde a gente começa a compreender a causa raiz de qualquer coisa que a gente esteja vivendo, sentindo ou enfim. Então, por exemplo, se você tem um medo, ou se você tem uma insegurança, ou se você tem qualquer outro sentimento que não é de frequência elevada, esse é o primeiro sintoma. Isso que se manifesta, a primeira instância, é o primeiro sintoma. Então, existem outras camadas que estão sustentando esse primeiro sintoma. Existem outras camadas que estão segurando esse primeiro sintoma. E essas outras camadas é como se fosse a raiz de uma árvore. Então, elas vão entrando lá, né? Como se fosse a raiz da árvore. E como que a gente derruba esse primeiro sintoma? A gente derruba esse primeiro sintoma quando a gente chega na raiz. É lá que a gente cura, não é aqui. Se eu curar só aqui, eu só tô podando. E aí eu tô podando e isso vai crescer de novo. Então, eu tenho que acessar aqui. E o digging é uma ferramenta, é uma técnica dentro do Theta Healing que a gente chega nesse lugar. Então, hoje eu estava fazendo um digging em mim para compreender por que eu estava com essas incertezas e alimentando essas incertezas de forma negativa dentro de mim. E aí eu cheguei na causa, e aí eu vou contar para vocês. Eu escrevi assim: as impermanências ou as tais incertezas sempre estiveram, ou melhor, por muitas vezes se fizeram presentes. Porém, percebo que na maioria das vezes, se não em todas, elas estavam apenas nos pensamentos. Agora, pela primeira vez, é experienciada a incerteza material, a incerteza de recursos. Será que o alimento físico será suficiente? Será que o dinheiro será suficiente? Será que os recursos médicos serão suficientes? Será? E eu me vi nesse lugar, de frente com essas incertezas. E diante de tantos motivos de gratidão pelos ensinamentos deste momento que estamos vivendo, eu me vi em um local sem conseguir agradecer por este motivo em particular, as incertezas de recursos. E aqui uma decisão precisa ser tomada. Ou eu fico alimentando esse sentimento ruim, ou eu procuro compreender o que isso está querendo me ensinar, para então transformar. Eu escolhi pela segunda opção. Eis uma das bênçãos desse momento, poder mergulhar para dentro do meu próprio organismo em paz. E nesse mergulho profundo, eu me conecto com um momento de transição entre a minha adolescência e o início da minha fase adulta, onde a minha mãe me ligou chorando. Na época eu morava em Porto Alegre, pois ela estava com dificuldades financeiras, penhorando coisas para poder me sustentar. Ela estava realmente desesperada, frágil e vulnerável naquele momento. Foi muito triste e emocionante. Pela primeira vez após 18 anos de vida, eu vi a minha mãe chorando. Aí está o ponto. A minha mãe, ao longo de toda a sua vida, teve que ser muito forte, tanto pelo relacionamento que ela teve com meu pai, quanto após a morte dele, quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Ela sempre segurou as pontas até então. E fraquejar literalmente não era uma opção para ela. Mas naquele momento, chorando comigo ao telefone, ela pôde pela primeira vez, por conta de uma dificuldade financeira, expressar as suas preocupações, os seus sentimentos e se permitir desabar por alguns instantes, tirando de si toda aquela armadura que ela carregava há tantos anos. Eis o meu aprendizado. A forma como eu tinha aprendido a lidar com a incerteza era através de momentos de incerteza de recursos. Poder ser vulnerável e expressar, compartilhar pensamentos e sentimentos através da incerteza de recursos. Então, inconscientemente, eu criava situações de incertezas de recursos para validar esse pensamento dentro de mim. Uau! O que fazer diante disso? Ensinar para mim mesma, através da perspectiva mais elevada do Criador, que eu já sei lidar com as incertezas sem a necessidade de ter desafios de recursos. Que eu já sei confiar no Criador que todos os recursos já estão à minha disposição da maior e mais elevada maneira.
que eu já sei expressar os meus sentimentos e preocupações sem a necessidade de criar dificuldades de recursos, que eu já sei como, de que forma, que é leve, que é seguro e permitido eu lidar com as incertezas sem criar dificuldades, porque eu confio na fonte. E nesse novo lugar, me acolher, me perdoar por ter alimentado isso e agradecer agora por esse grande aprendizado. E aí, nesse mergulho, nessa escuridão, eu percebi que há uma luz bem no centro do meu peito, que não só ilumina o meu mergulho, mas que também me permite acessar um novo ar para respirar. Que você também se permita mergulhar para acessar esse novo ar e saber lidar e aprender com qualquer incerteza que habita dentro do seu ser. Isso eu escrevi hoje, gente. E é muito isso. Todos estamos vivendo um momento de incerteza. Todos estamos atravessando isso juntos. Só que a gente tem uma escolha para tomar. Ou a gente fica alimentando essa incerteza de um ponto de vista negativo, ou a gente aprende com tudo que ela está nos ensinando. E para mim, eu tinha dentro do meu subconsciente o único momento que eu via minha mãe sendo podendo tirar essa armadura, essa casca que ela carregava e sendo vulnerável, ela conseguiu colocar para fora tudo aquilo que ela estava sentindo num momento de incerteza de recursos. Então, essa era a forma que eu tinha aprendido a lidar com as incertezas. Que eu precisava passar por uma incerteza de recursos para poder expressar os sentimentos, o que eu pensava, o que eu, enfim. Então, eu consegui acessar isso hoje, sabe? E mudar isso dentro de mim e compreender que aquelas incertezas que antes eu só tinha incertezas até então do ponto de vista de pensamento, e que agora esse momento ele veio me fazer lidar com essa incerteza de recursos materiais, e a única forma que eu tinha aprendido a lidar com isso era através desse acontecimento que eu vivenciei com a minha mãe. E aí eu falei, nossa, eu não preciso me colocar nesse lugar para saber lidar com incerteza. E aí eu peço para o Criador me ensinar como lidar com isso de uma maneira elevada. Eu peço para o Criador para ele me trazer essa nova perspectiva. Eu peço para o Criador para ele me ensinar o que é a confiança, para ele me ensinar o que é o confiar na vida. E aí foi muito lindo, porque eu comecei a limpar isso dentro de mim. E aí eu comecei a ver uma imagem que é como se tivesse um tapete vermelho na minha frente, e que esse tapete vermelho, ele tá pronto, ele já tá colocado pelo Criador pra gente caminhar em cima dele. E isso é muito profundo, sabe? Isso me traz uma paz, me traz uma tranquilidade para lidar com isso daqui pra frente e pra perceber que, de fato, a gente não controla nada. A gente só precisa saber lidar com isso de uma forma elevada, com confiança. Mais uma vez, a grande lição é elevar a nossa fé. E decidir viver diferente, decidir fazer diferente, sabe? Esse é o nosso processo de decisão. A Vanessa falou, me identifiquei com essa história, vivi isso com a minha mãe. Uau, que lindo, Vá. Desculpa o choro aqui, mas essas coisas são bem emotivas, né? Mas o meu convite para você é esse, sabe? É que, primeiro, acolha tudo que você estiver sentindo nesse momento. Acolha tudo que tá passando aí dentro, tudo que você tá pensando, tudo que você tá sentindo. Mas saiba que você pode sentir e viver coisas diferentes. Só que você vai ter que olhar para isso. Não basta você acolher, você tem que acolher e querer transformar. E para transformar você precisa encontrar a causa, sabe? Então essa é a questão. Caramba, você está me dando recursos para lidar com o fato de ter que ficar em casa. Gratidão por isso. Ai, Fê, que linda! Gratidão você por compartilhar. A gente está recebendo uma bênção, um presente. Um presente, assim, compartilhando um pouco do que a Jade trouxe de reflexão pra gente hoje.
Quais são os aspectos desse presente, desse momento que você não está conseguindo agradecer? E identifique isso, porque aí está a sua cura, né? É um momento onde a gente está vendo, tem pessoas que estão surtando, tem pessoas que estão delirando, pessoas próximas a mim, assim, que estão surtando sem saber lidar com esse momento porque não estão conseguindo se acolher, porque esse momento requer acolhimento de si mesmo e essas pessoas não sabem como se acolher. Essas pessoas, algumas, né, que eu tô vivenciando e presenciando, são pessoas que sempre depositaram o acolhimento no outro, sempre esperaram ser acolhidas pelo outro. Só que agora é a gente com a gente mesmo. E como que a gente se acolhe? E essa é a nossa cura. É cada um se acolhendo a si mesmo e compreendendo a si mesmo e transformando aquilo que está dentro de si mesmo, que a gente vai sair disso mais fortalecido. Se a gente se permitir trabalhar isso dentro da gente, a gente vai entender de fato o que é o coletivo. Porque aquilo que eu faço dentro de mim, eu estou fazendo em todo mundo, porque nós somos todos células do mesmo organismo. Essa é a mensagem principal. Então, quando eu venho aqui e compartilho uma cura minha ou algo que eu vivi, que eu aprendi, quando eu me permito expor a minha vulnerabilidade, alguma pessoa que está me assistindo vai se conectar com isso e alguma pessoa vai curar algo dentro dela, porque essa pessoa também faz parte do mesmo organismo que eu. E isso reverbera, isso continua, e à medida que essa pessoa cura isso interfere em outras coisas. E dentro da técnica Theta Healing, a gente aprende, inclusive, que aquilo que eu curo dentro de mim, eu deixo automaticamente disponível para 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Então, eu estou interferindo no meu DNA como um todo. Percebe? É por isso que isso reverbera dessa forma. Porque não fica só comigo a cura. A Fê falou, ansiedade e medo são inúmeros, em tudo há oportunidades de encontrar a causa e acolher, exatamente. Acolher, encontrar a causa e transformar. E agora, não para por aí, né? Beleza, eu acessei isso, eu transformei isso, eu curei isso dentro de mim, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso praticar isso no meu dia a dia. Então, não significa que um pensamento de incerteza ele não vai vir de novo. Ele pode até vir, só que agora eu tenho que praticar lidar com ele de uma situação elevada, de uma condição diferente, disso tudo de novo que eu pedi para o Criador me ensinar. E isso eu preciso colocar em prática. Se eu não colocar isso em prática, aquele padrão antigo vai voltar. Entende? Então, tudo que a gente transforma, a gente é convidado a praticar. E o fato de eu estar compartilhando isso com você, esse aprendizado com você, já é uma prática. E quando esse pensamento vier de novo, é eu me conectar com esse aprendizado e praticar de novo essa nova visão, esse novo olhar, essa nova forma de agir. Porque aí essa transformação, ela realmente acontece. Então, eu sempre falo, né, que a gente adquire o conhecimento, pratica e repete. Adquire o conhecimento, pratica e repete. E quando eu faço isso, o que acontece no meu cérebro? Eu tô criando uma nova conexão neural no meu cérebro. Então, por exemplo, o meu cérebro, antes ele sabia pegar essa caixinha e colocar aqui em cima da cadeira, dessa forma. Então, ele só sabia fazer isso, ele só sabia pegar essa caixinha e colocar aqui em cima da cadeira. Agora, e essa era a conexão neural que o meu cérebro fazia o tempo inteiro, era esse o movimento. Só que agora eu sei que eu posso pegar essa caixinha, fazer assim com ela, se eu quiser eu posso botar ela aqui embaixo, se eu quiser eu posso guardar ela um pouco aqui para depois eu colocar lá. Então eu começo a ensinar para o meu cérebro esses novos caminhos, essas novas possibilidades. E aí, quanto mais eu pratico essas novas possibilidades que eu aprendi que são possíveis, eu mais vou fortalecendo esse novo caminho neural, essa nova conexão neural, e aquela conexão neural antiga, ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo força. E ela vai perdendo força até que ela desaparece. Mas eu preciso praticar essa nova. Se eu não pratico essa nova, eu não estabeleço esse novo padrão na minha vida. Então, essa é a tríade que eu repito sempre nos meus cursos, nos meus atendimentos, que é conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição.
Alright, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Que horas são? Alguém pode me falar pra eu ver se dá tempo de a gente fazer alguns downloads aqui? Eu tô sem relógio aqui. Deixa eu ver que horas são. 11h50. Dá tempo. Vamos fazer uma meditaçãozinha do Theta Healing? Obrigada, gente. Vamos fazer uma meditaçãozinha do Theta Healing e trazer alguns downloads rapidinho pra vocês? Então, como que vai funcionar? Eu vou guiar a meditação diária da técnica Theta Healing, que a Vaiana Stable criou. E aí eu vou pedir a permissão de vocês para trazer alguns downloads, que são alguns sentimentos, algumas reprogramações para o sistema de vocês, tá? Se você quiser receber, você só vai falar que sim. Se você não quiser receber, tá tudo bem se não fala nada. Eu vou deixar disponível para você que quer receber. Não precisa escrever aqui. Você pode falar sim para você mesma, só fala sim em voz alta, tá bom? Então vai fechando os seus olhos, vai se conectando com você e vai inspirando fundo e expirando. Só que eu quero que quando você expirar, você solta tudo, solta todas as tensões, solta todas as preocupações, solta mesmo o ar com barulho, assim, faz barulho. Aproveita que eu não tô te ouvindo, tá tudo bem. Então, inspira fundo e solta. E vai inspirando fundo e vai soltando. E na sua nova inspiração, você imagina que sai uma fagulha de luz bem no centro do seu coração. E essa fagulha de luz, ela vai descendo pelo seu corpo, vai chegando lá na base dos seus pés e vai saindo dos seus pés e vai se conectando lá com o centro da Terra. E lá no centro da Terra, ela encontra uma pedra de quartzo rosa, onde ela se limpa, se purifica, se energiza e vem subindo para você novamente até chegar na base dos seus pés e vai subindo pelas suas pernas. Chegando na base da sua coluna, ela ativa todos os seus chakras. Ativa, limpa, purifica todos os seus chakras. E vai subindo até o topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça se abre uma flor de lótus. E junto com essa flor se forma uma bola de luz. Você se imagina dentro dessa bola de luz e essa bola de luz começa a subir por todas as camadas do universo. Vai passando pelo céu estrelado e vai subindo, subindo, subindo. Isso. Não tem certo, não tem errado. Cada bola de luz tem a sua velocidade, a sua forma de fazer. E vai subindo até chegar numa camada toda dourada, vai subindo por essa camada dourada, vai passando por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris e vai subindo, subindo, subindo. Até chegar num portal branco perolado que te convida a entrar. E ao entrar nesse portal, essa sua bola de luz, ela vai subindo nesse plano branco perolado e vai subindo, subindo, subindo. E vai sentindo toda essa energia de paz, de tranquilidade, de amor incondicional do Criador de tudo que é. E vai subindo, 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 até que se torna um com o Criador de tudo que é. Isso. E mentalmente você fala, Criador, sou eu. Sou eu e vim me conectar hoje novamente com a tua sabedoria divina. Inspira fundo e vai sentindo toda essa energia do Criador de tudo que é tomando conta do seu ser. Você me permite trazer para você a definição mais elevada na perspectiva do Criador de confiança e de fé, que você já sabe como, quando e de que forma confiar e ter fé, que você sabe que é seguro, que é permitido, que é leve, que é tranquilo você confiar e ter fé em cada ação, em cada passo da sua jornada. Se você quiser receber, fala sim e imagina uma chuvinha de amor incondicional caindo sobre você e preenchendo cada célula do seu corpo com esses sentimentos.
Você me permite trazer para você, na perspectiva mais elevada do Criador, que você já sabe como lidar com as incertezas de um lugar elevado, que você já sabe como lidar com isso com leveza, com tranquilidade, com segurança, porque agora você sabe confiar e ter fé na perspectiva mais elevada do Criador. Você me permite trazer para você, na perspectiva mais elevada do Criador, que você sabe lidar com as incertezas sem a necessidade de criar situações de dificuldade e desafiadoras para você, que você já sabe lidar com as incertezas sem a necessidade de se colocar num lugar de dificuldades, porque agora você sabe dar os seus passos com fé, com segurança e com confiança. Você me permite trazer para você amor incondicional na perspectiva mais elevada do Criador para todas as células do seu corpo. Você me permite trazer para você que é seguro, que é leve, que é permitido você acessar o seu casulo com amorosidade, olhar para os seus processos internos, para as suas curas, com leveza, com tranquilidade, com amorosidade, que você já sabe se acolher, que você já sabe olhar para o seu mundo interior e transformar aquilo que precisa ser transformado para que você viva feliz, com plenitude, com tranquilidade, com prosperidade, com abundância. Vai inspirando fundo e começa a perceber que aquela bola de luz lá naquele plano branco, perolado, ela está se formando novamente. Você se imagina dentro dela. E ela começa a descer agora, expressando toda a gratidão pelo Criador, por esse momento que a gente está vivendo, por a gente conseguir acessar os nossos casulos, por a gente ter essa guiança do Criador, pela nossa saúde, pela nossa vida, por todos os médicos, enfermeiros e pessoas que estão se doando nesse momento, e por a gente ter essa fé, essa confiança, essa guiança na fonte. Por a gente ter esse acesso à fonte a cada momento que a gente quiser, a todo momento, a toda hora. E essa sua bola de luz, ela vai descendo, passando por todas as camadas coloridas, pela uma camada dourada, vai passando pelo céu estrelado, e vai descendo até chegar no topo da sua cabeça. Isso. No topo da sua cabeça, ela vai adentrando o seu corpo, preenchendo cada célula do seu corpo com amor incondicional e vai indo lá para o centro da Terra, onde ela se limpa, se purifica, se energiza e sobe novamente até você. Vem subindo, entrando pela base dos seus pés, vai até o topo da sua cabeça e volta bem para o centro do seu coração. No centro do seu coração, você coloca as mãos no seu coração, vai sentindo essa energia e essa energia expande, tomando conta de todo o seu ser. E imagine essa energia agora expandindo e indo para toda a Terra, para todo o globo terrestre. E uma linda camada rosada de amor incondicional vai sendo emitida para toda a Terra e para todos os seres que quiserem receber. Isso. E vagarosamente, quando você sentir, vai mexendo suas mãos, seus pés, pode abrir os seus olhos e vai voltando para o momento presente. Lembra só de fazer a quebra energética. Então, mão esquerda de frente para a tela, mão direita de frente para o seu peito. Faz assim. Com a mão esquerda você joga para a terra, com a mão direita você pega um zíper e puxa esse zíper para cima para fechar o seu campo energético. Ah, que delícia! Todo mundo bem?
Maravilhoso, maravilhoso. Meus amores, muito obrigada por mais essa manhã juntas aqui, por essa horinha juntas. Muito obrigada por compartilharem comigo aí os seus aprendizados, as suas incertezas. Obrigada por se abrirem aqui. Obrigada a vocês, gente. Eu fico muito feliz. Gratidão, gratidão por me permitir ser esse instrumento, por estar aqui com vocês, por de alguma forma contribuir. E que bom que esse download foi lindo. Que maravilhoso. Fico muito feliz. E amanhã estaremos aqui de novo. Amanhã eu vou estar um pouquinho sumidinha do Instagram, porque eu vou ter o dia de atendimentos de sessão solidária de Theta Healing. Tem ainda 2 vagas, tá? Eu postei no meu Stories 3, mas uma já foi preenchida agora de manhã, então temos 2 vagas ainda. Para quem quiser fazer sessão de Theta Healing amanhã com um valor especial, para justamente trazer essa acessibilidade para vocês nesse momento, tá bom? Então, se alguém tiver interesse, me manda um direct ainda hoje, que amanhã eu vou estar meio sumidinha aqui o dia inteiro fazendo atendimento, tá bom? Mas a gente se vê na live das 11 horas amanhã, com mais um tema aí. Vamos ver o tema que surge pra gente trabalhar amanhã, tá bom? Beijo, bom almoço, boa sexta-feira pra vocês. Quer dizer, quinta, né? Gente, eu tô perdida nos dias, desculpa. Boa quinta pra vocês e a gente se vê aqui, tá? Beijo!